A paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez e hoje nós já estamos na 10ª aula. E eu quero dizer para você que é um prazer muito grande estar aqui compartilhando com cada irmão, com cada irmã, uma porção da palavra de Deus. Sou grata a Deus por esta oportunidade maravilhosa que Ele tem me dado, que Ele tem nos concedido de estarmos aqui falando a palavra de Deus. E eu também sou muito grata por cada irmão que está aqui no meu canal, aqueles que se inscreveram, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Sou muito grata a cada irmão por cada comentário tão carinhoso. Só a eternidade para pagar todos os irmãos, o carinho que os irmãos têm com a minha pessoa, o carinho que os irmãos têm com as minhas aulas e têm me suportado aqui todas as semanas. Eu sou muito feliz com isso. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E fique comigo até o final desta aula, que com certeza nós vamos aprender bastante para que nós possamos aplicar em nossas vidas e também em nossas salas de aulas. E eu quero agradecer o nosso irmão F.S. Saraiva, que comentou na minha aula que quando eu falei sobre Jesus, quando ele foi fazer a purificação do templo, e não tive como editar minha aula, e aí eu disse que Jesus bateu em todo mundo, né, derrubou tudo, quando na verdade Jesus ele fez apenas, né, uma advertência verbal para as pessoas que estavam cometendo aquele pecado ali naquele dia, naquela hora, fazendo as coisas de Deus de negócio, né? A casa de Deus de negócio. E aí eu disse que Jesus bateu em todo mundo. Então, muito obrigada, meu irmão. E eu fico muito feliz e grata dos irmãos ajudar, né, no crescimento do meu canal. E hoje nós vamos falar de precisamos de vigilância espiritual. Na aula passada, nós falamos sobre a indiferença espiritual e a pessoa que ela tem indiferença com as coisas de Deus, com as coisas celestiais, é claro que esta pessoa, ela não está tendo uma vida de vigilância. E hoje nós vamos aprender a respeito da parábola do servo bom e do servo mau, ou a parábola dos dois servos, ou alguns preferem dizer a parábola do servo fiel e o servo infiel. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre vigilância espiritual. O que é vigilância? Vigilância, nós aqui não vamos falar da vigilância em si, né? Monitoramento, dessas coisas físicas, não. Nós vamos falar de vigilância espiritual, o cuidado com a nossa salvação, o cuidado com a nossa vida espiritual, o cuidado, né, com os mandamentos de Deus, se realmente nós estamos fazendo isso. E o dicionário online ele vai dizer que vigilância é cautela, é cuidado, é prudência, é prevenção. O apóstolo Pedro, ele escreveu em sua segunda carta que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. E na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar Jesus falando a respeito da vigilância e também os escritores sagrados falando a respeito da vigilância. E dificilmente a vigilância ela virá sozinha, ela sempre virá acompanhada de alguma coisa ou com alguém. Então, quando eu estou vigilante, eu preciso estar em oração. Quando eu estou em vigilância, eu preciso estar observando sinais à minha volta. Quando eu quero manter a vigilância espiritual na minha vida, eu preciso estar sóbrio. E a vigilância, então, nós vamos aprender na palavra de Deus que ela sempre vem acompanhada com alguém que eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu não posso simplesmente estar vigilante sem oração, sem precaução.
sem estar sóbrio, sem estar observando os sinais à minha volta. Jesus aqui neste capítulo, ele fala que nós precisamos observar os sinais que estão acontecendo ao nosso redor, né? Nós precisamos estar com olhos abertos. Quando nós falamos de vigilância, nós falamos da vigilância no olhar, nós falamos da vigilância dos nossos ouvidos, nós falamos da vigilância das nossas palavras, né? Nós também precisamos aprender com o salmista e pedir a Deus que coloque um guardião na porta dos nossos lábios. Nós precisamos ser vigilantes nos lugares que nós estamos indo. A vigilância, ela deve fazer parte de nossas vidas. Ela deve fazer parte na vida de cada cristão. Porque se nós não estivermos atentos, né, com precaução, se nós não estivermos alertas, né, observando os sinais, velando em oração, para que nós não caiamos em tentação, então nós precisamos vigiar e orar, para que nós não sejamos enganados, né, pelos pregadores modernos, pelo evangelho liberal. Nós precisamos estar vigiando, mas em constante oração. E é sobre isso, vigilância, sobre esta parábola que nós vamos falar hoje. O que levou Jesus a contar esta parábola? O cenário que Jesus conta esta parábola é o mesmo da lição anterior que nós falamos aqui. Jesus está na sua última semana de vida aqui na Terra. Na aula passada nós falamos sobre o primeiro dia de Jesus, sobre o segundo dia de Jesus. E hoje nós vamos falar a respeito quando Jesus já estava próximo da Páscoa, né? Ele mesmo vai falar sobre isso. E Jesus já tinha ensinado o povo. O que eu fico maravilhada é com o imensurável amor de Cristo por todos nós. Porque ele vivendo a sua última semana, né, conhecida como a Semana da Paixão de Cristo. Ele sabendo todas as coisas que iam acontecer com ele, todo o sofrimento, a rejeição. Jesus ainda se preocupa em ensinar, né, as últimas advertências para os hipócritas daquela época e também para os seus discípulos. E Jesus estava no templo ensinando as pessoas, como nós vamos ler agora em Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao 51, quando Jesus conta a respeito dessa parábola. Ela também está descrita em Lucas, no capítulo 12, do versículo 41 ao 46. E em todo este capítulo 24, conhecido como o sermão profético de Jesus, o sermão do monte de Jesus, Jesus vai ensinar para eles a vigilância, a cautela, a prudência, e vai anunciar para eles os últimos acontecimentos, o dia do fim. Jesus vai falar a respeito da grande tribulação. Então, quando Jesus está ali no templo, ensinando todas as coisas, e Jesus lembra a seus discípulos que faltavam 2 dias, né, para a Páscoa, está em Mateus capítulo 26, versículo 2, e aí neste dia, nesta terça-feira, Jesus, depois de censurar os religiosos, depois de Jesus curar e ensinar o povo, Jesus então, ele sai do templo. E quando Jesus sai do templo, os seus discípulos o cercam, né, o rodeiam para lhe mostrarem, né, a estrutura do templo. E Jesus aqui, nesta passagem, ele vai explicar para eles, né? Quando Jesus sai do templo e os discípulos o cercam, os discípulos, Jesus tinha acabado, né, de falar que não ia ficar pedra sobre pedra. Os discípulos ficaram intrigados com aquela profecia da possibilidade daquele templo ser destruído.
Nós sabemos que os discípulos eram homens simples, viviam na Galileia, eles entendiam de pesca, de barco, de água, de tempo, mas da estrutura, né, do templo. Por que Jesus tinha falado que não ia ficar pedra sobre pedra e que ele ia ser derribado? Eles viam a suntuosidade do templo de Herodes, e essa suntuosidade, ela era amplamente conhecida naquele mundo, naquele tempo. Os maciços blocos de calcário, adornados com ornamentações de ouro, faziam uma vista deslumbrante. Não havia nada semelhante ao templo no mundo da antiguidade. Como ele foi feito? Cavou-se o topo do Monte Sião para deixar uma planície de 300 metros quadrados. E o templo foi construído ali. Ao fundo desta planície se encontrava o templo, propriamente dito. Ele estava construído em mármore, recoberto com lâminas de ouro, e brilhava, refugia ao sol de tal maneira que era difícil contemplá-lo. A área do templo, ela estava rodeada por grandes pórticos, o pórtico de Salomão e o pórtico real. Estes pórticos, eles eram sustentados por colunas de uma só peça de mármore. Elas tinham 11 metros de altura e eram tão largas que 3 homens juntos, com os braços estendidos, apenas podiam abraçá-los. Encontraram-se pedras angulares nas esquinas do templo que medem de 6 a 12 metros de comprimento e que pesam mais de 100 toneladas. Os pescadores da Galileia, eles ficaram sim admirados com toda aquela engenharia e com toda aquela arquitetura. E eles então ficaram atônitos quando Jesus disse que aquele templo ia ser destruído. E quando Jesus sai do templo, ele segue para o Monte das Oliveiras, e chegando lá, os seus discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, quando se darão estas coisas? E que sinais haverão da sua vinda e do fim do mundo? E nós vamos perceber que aqui, Jesus agora está tratando particularmente com seus discípulos. Ali Jesus não tinha outros ouvintes, mas os seus discípulos. Jesus vai dar as últimas instruções para eles. Assim como Jesus falou para eles aquele dia particular, Jesus também está falando particularmente para cada um de nós, para a sua igreja, né? Para que nós fiquemos atentos e vigilantes a respeito de todas as coisas que estão descritas aqui, né? Não somente aqui, mas em toda a Bíblia Sagrada está relatada a respeito do grande dia do Senhor. Mas Jesus quis que eles ficassem vigilantes, né? Alertas sobre cada sinal. E Jesus disse: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane com discurso falso, né? Com outro evangelho, ou com outras promessas, ou com outras profecias. Esse capítulo 24 de Mateus, a maioria dos comentaristas dizem que é uma das seções mais complexas do ensino de Jesus. Aqui Jesus está fazendo um sermão profético e apocalíptico. Apocalipse significa mistério revelado e não necessariamente mistério explicado. Existem diversas profecias, né, no livro de Apocalipse e aqui neste capítulo 24 de Mateus, que ninguém ainda conseguiu explicar ou decifrar, porque os mistérios proféticos de Jesus e os apocalípticos, eles são revelados, né? É quando aprove ao Espírito Santo de Deus revelar as profundezas deles. Então, quando nós lemos este capítulo, estas profecias, nós devemos ser levados ao arrependimento. Nós devemos ser levados à vigilância,
a estarmos cautelosos. Nós devemos ser levados à adoração e ao desejo que se cumpra a palavra de Deus, para que então Jesus Cristo, ele venha aqui neste capítulo, para que nós possamos entender. Jesus, ele está falando sobre acontecimentos diferentes. Não é um único assunto que Jesus está falando a respeito neste capítulo 24. Este mesmo capítulo 24, os estudiosos dizem que ele deve ser dividido em seções. Por exemplo, o versículo 3 ao 14, ele fala sobre o esfriamento espiritual. E Jesus vai falar para que eles fiquem, que eles tenham cautela a respeito disso, e vai falar que pela iniquidade aumentar, o amor de muitos esfriarão. Do versículo 15 ao 28, Jesus fala então sobre a destruição do templo de Jerusalém, né? A admiração que eles tiveram lá no princípio. E Jesus avisa para seus discípulos sobre a destruição que haverá do templo de Jerusalém. E esta profecia de Jesus, ela se cumpriu ainda naquela era. No ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu tudo. O versículo 29 ao 35, ele fala sobre a sua vinda. Fala do arrebatamento da igreja, isto é, o arrebatamento dos salvos, e fala também da grande tribulação. E do versículo 36 ao 44, fala sobre a exortação à vigilância, e para ensiná-los a respeito da vigilância, Jesus então vai contar esta parábola em questão que nós estamos falando hoje, que está no versículo 45 ao versículo 51. E é sobre esta parábola que nós vamos falar hoje. No primeiro tópico, nós vamos ver interpretação da parábola dos dois servos, né? O que representa o servo fiel e o que representa o servo infiel. No primeiro ponto, o servo bom e fiel. Jesus ele faz a comparação entre dois servos, dois tipos de crentes, né? Vamos falar assim, dois tipos de crentes, dois tipos de cristãos. E aqui ele está falando sobre um servo que ele é bom, fiel e ele é prudente. Foi-lhe confiado uma posição superior na casa. O dono da casa foi embora, saiu, não sabia quando iria voltar. E ele chama um servo que é de confiança, né, da casa e dele também, pessoal, e entrega a administração da casa, ou da fazenda, ou da propriedade em suas mãos, para que ele tome conta, como se o Senhor estivesse ali na casa. Então ele vai se esforçar, o servo bom, ele vai se esforçar para realizar com esmero a tarefa que foi confiada a ele. Mas este servo, ele sabe que ele não é o dono da casa, ele é apenas o despenseiro. Frequentemente, né, eram despenseiros, era um escravo respeitado e eficiente, a quem o negociante ou o dono da terra havia entregue a administração da propriedade. O despenseiro, ele recebia, né, autoridade, ele recebia poder para governar sobre tudo e sobre todos, né? Todos aqueles que eram conservos ou ajudantes ou empregados daquela casa ou daquela propriedade. Esse despenseiro, ele recebia este poder, né, essa autoridade para governar com qualidade até que o Senhor voltasse. Ele atribuía trabalho e distribuía mantimentos, né? Isso é que é ser um despenseiro. Ele era o superintendente de toda a operação, de todo o empreendimento. Contudo, esse despenseiro, ele estava ciente de que ele era um escravo, ele não era o senhor daquela propriedade
E ele estava sobre a obrigação de iniciar e executar a vontade, não dele, mas do proprietário, do senhor daquele bem. E quando eles cumpriam bem as suas tarefas, eles eram premiados pelos senhores, recebendo uma posição ainda melhor. Este era o servo bom e fiel. Aquele que fazia tudo o que era determinado e fazia até mais, cuidava com zelo, mesmo sabendo que a propriedade não é dele. Infelizmente, tem pessoas que, porque o bem não é dele, ele não cuida, né, com zelo, com cuidado, como se fosse dele. No ponto 2, nós vamos falar sobre o mau servo. Jesus, ele não aborda apenas o perfil do servo fiel, mas também do servo infiel, do crente infiel. Assim como alguns honram a confiança que receberam, outros, quando colocados em uma posição superior, eles não honram essa confiança. Aí eles se tornam senhores de si, agem como tiranos, né, sobre os que estão sobre as suas ordens. Às vezes nós ouvimos alguém dizer assim: fulano, ele quer mandar mais do que o dono. E aqui é um servo infiel. Nós precisamos fazer além do que foi nos mandado, mas com zelo, com amor e sabendo que não é nosso. Que nós devemos amar e respeitar as pessoas que estão abaixo da nossa posição. E este servo infiel, este mau servo, geralmente eles agem com irresponsabilidade, acreditando que o seu senhor irá demorar. E por acreditar nisso, né, que o seu senhor irá demorar, ele trata os seus subordinados como nada, os maltratando, os humilhando, revelando seu verdadeiro caráter. Quando o Senhor voltou, o servo fiel foi promovido e o servo infiel, ele foi lançado para fora da casa. Ou seja, o destino dele será junto com os infiéis que nunca serviram aquele Senhor. Então Jesus vai fazer esta comparação entre um servo que é bom, que ele é fiel, que ele é prudente, e um servo que não é fiel. E ele vai falar qual vai ser o lugar, o destino final de cada um deles. O terceiro ponto. Agora nós vamos falar sobre o destino escatológico, né? O destino do servo fiel e o destino do servo infiel. O servo fiel, nós sabemos que Jesus irá chamá-lo para entrar para o gozo eterno, né? Servo bom e fiel. Entre para o gozo eterno, né? Para as bodas do Cordeiro, para viver eternamente com Cristo na Nova Jerusalém. Então aqui nós vamos falar de um destino futuro que ainda vai acontecer. Quando Jesus concluiu a sua parábola, ele agora já não usa mais uma linguagem parabólica para falar do destino final dos hipócritas. Jesus agora não vai usar um termo difícil, não vai fazer uma comparação para que os seus discípulos não entendam, né? Jesus agora vai falar de fato o que acontecerá com o servo infiel. O lugar de fato para onde eles irão. O destino final dos servos maus. Jesus fala que não é um mero castigo terreno, mas é um julgamento eterno. Quando ele for separar as ovelhas dos bodes, quando ele for reconhecer quem de fato são seus servos e quem de fato usou de engano aqui, né? Mesmo estando na seara, viveu uma vida de engano sem vigilância. E Jesus fala que o lugar deste servo infiel é um lugar de ranger de dentes,
é um lugar de pranto, e isso fala de julgamento e sofrimento eterno, e é para lá que vão os servos infiéis. A hipocrisia é quando falam para mostrarem para as pessoas que eles são, quando na verdade não são. Estas pessoas, esse servo infiel, que ele é imprudente, que ele não é cauteloso, ele age para mostrar para as pessoas, mas enganando a si mesmo. Ele não se aproxima de Deus ou da palavra de Deus para cumprir, essas ordenanças divinas. Ele se aproxima dela para tirar proveito ou lucro delas. Estas coisas, servir a Deus fielmente, estas coisas, elas somente podem ser feitas por pessoas de coração puro e sincero. A preocupação dos hipócritas é se exibir para as pessoas, é demonstrar ser uma coisa que na verdade elas não são, esquecendo-se que Deus tudo vê. Deus requer de cada um de nós o cumprimento fiel de suas tarefas. O que Deus exige de mim, Ele exige de todos, que é fidelidade, que é santidade, que é nós fazermos aquilo que nos foi confiado com amor e com sinceridade. Porque chegará um tempo que todas as coisas serão descobertas. Ele é aquele que sonda os nossos corações. Ele é aquele que esquadrinha os nossos rins. Ele é aquele que conhece o nosso interior. Então, nós não podemos viver uma farsa religiosa, ter uma vida hipócrita, esquecendo-se que haverá um julgamento para cada um de nós. Nós precisamos cumprir fielmente e com amor as tarefas que foram designadas para cada um de nós. Alguns, eles têm abusado da posição recebida, preocupando só com ele, A Bíblia vai falar assim, estão espancando os seus conservos, se juntando com os bêbados. E às vezes esse espancamento, ele pode ser espiritual. Quando nós deixamos de falar a verdade, quando nós deixamos de ensinar o caminho que é Jesus Cristo, para as pessoas, e levamos a vida a desejar somente a fama, o sucesso, o dinheiro, posição social, e as pessoas estão aí morrendo sem de fato conhecer quem é Deus, a salvação em Cristo Jesus. Muitas pessoas, elas agem desta forma, tomando posse do que não é dele. Eles têm abusado da posição que receberam. Alguns têm achado que eles são deuses, acreditado que a igreja é deles. Essas pessoas são indignas da confiança que Deus depositou na vida deles, porque Deus conta conosco. E quando Ele entrega uma responsabilidade em nossas mãos, Deus está confiando que nós vamos tratar, da seara de Deus, sabendo que um dia Ele voltará e que nós vamos prestar contas a Ele. Aqui neste capítulo 24 de Mateus, ele é um discurso escatológico das coisas futuras, das coisas que hão de acontecer. E nós somos convocados a viver em vigilância. Quando nós agimos da maneira incorreta, é porque nós estamos acreditando que Jesus vai demorar e que vai haver tempo de conserto, quando para muitas pessoas o arrependimento será tarde demais.
Não são todas as pessoas que Cristo delega autoridade. Não são todas, nós sabemos disso. Mas todos nós temos responsabilidade na obra de Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, na Igreja de Jesus Cristo. Todos nós temos responsabilidade, mas não são a todos que Jesus delega autoridade. A igreja, ela não pode esquecer-se do seu alvo. O nosso alvo é a vinda de Cristo. Então nós precisamos trabalhar, para a vinda de Cristo, ganhar almas para o reino de Deus e fazer com zelo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E muitos não fazem jus ao que receberam e acreditam que por terem recebido esta autoridade, acham que possuem direito sobre a igreja, e alguns abusam deste poder recebido. Quem recebe autoridade da parte de Deus, ele deve saber que nada é dele. Somos apenas dispenseiros na casa do Senhor. Somos apenas administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Ninguém tem igreja. A igreja é de Cristo, É Ele que cuida dela. Nós estamos apenas administrando, Aqueles que receberam autoridade estão apenas administrando. Então eles não podem abusar da igreja, porque ela não pertence a ninguém. A igreja é de Cristo. No segundo tópico, nós vamos falar sobre um chamado à vigilância. Hoje, mais do que nunca, nós somos chamados à vigilância, à cautela, à prudência, a estar sóbrios. A nossa geração, ela está mais próxima da vinda de Cristo do que a geração da igreja primitiva. E olha que eles viviam naquele tempo como se Jesus Cristo fosse voltar naquela era. E hoje nós estamos vivendo como se Jesus Cristo fosse voltar daqui a 2000 anos, Sem vigilância, vivendo uma vida dissoluta, não importando com o compromisso que nós temos com a palavra de Deus. Jesus, ele sempre ensinou sobre a vigilância. Por que precisamos estar vigilantes espiritualmente falando? Para não sermos pegos de surpresa. Jesus, ele disse que ninguém sabe a hora, nem o dia. Aqui nesse texto, a preocupação de Jesus aqui não era de avisar para os discípulos em segredo que dia que ele ia voltar. Jesus não tinha essa preocupação. Eles perguntaram para Cristo, ele falou assim, olha, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Estejam sempre alertas, vigilantes, porque esse dia chegará de surpresa para muitas pessoas. E a surpresa é quando nós não estamos esperando alguma coisa. Mas quando nós já sabemos que algo vai acontecer e aquilo acontece, o único sentimento que nós temos é de alegria, mas nós já sabíamos que aquilo ia acontecer. Então Jesus não quer aqui falar para eles, marcar dia, marcar hora, que ele voltaria. Mas Jesus vai mostrar para eles sinais, acontecimentos, para que eles estivessem alerta, para que eles estivessem sempre de prontidão, para não serem surpreendidos. Jesus vai dizer, desta hora e deste dia, somente Deus, ele sabe. Infelizmente, muitos ousaram acertar este dia, Tem pessoas que estão queimando os neurônios para acertar uma data, para saber que dia que Jesus voltará. Não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar em estar vigilantes. E estas pessoas que tentaram marcar um dia, marcaram uma data, foram envergonhados e sucumbiram nessa tentativa. Quando Jesus fala da figueira, que neste capítulo é uma exortação à vigilância. Quando ele fala do pai de família que não sabe que hora que o ladrão virá, ele fala de vigilância, que nós precisamos estar atentos. E ele mesmo diz
que ele virá como o ladrão à noite. Ele não vai avisar, né? É os sinais. A igreja precisa estar observando os sinais. Quando ele fala deste ladrão, ele fala de vigilância. Mas há uma diferença muito grande entre o ladrão e nós esperarmos a vinda de Cristo. A espera de um ladrão, ela nos causa medo e apreensão. Pois o ladrão, ele não manda carta, ele não manda aviso. E quando ele vem, ele tá para qualquer coisa. Então, a expectativa de esperar um ladrão em casa, né, é uma surpresa e causa medo e apreensão nas nossas vidas. E o ladrão, ele não avisa que hora que ele vai invadir sua casa, porque se ele avisar, é claro que você vai estar de prontidão, esperando para que ele não carregue os seus bens, para que ele não leve os seus bens. Mas diferente disso, quando nós que aguardamos a vinda de Jesus, nosso sentimento não é de medo, mas de alegria, né, de desejo que ele venha rápido. Eu não posso desejar a vinda de Jesus apenas quando eu estou vivendo problemas difíceis. Às vezes nós estamos vivendo problemas difíceis e aí nós falamos, Jesus tanto podia voltar rápido ou hoje, né, para que o meu problema acabe. Não. O desejo da volta de Jesus é para que nós estejamos com Ele toda a eternidade. E essa espera, né, de Jesus, essa surpresa, ela vai nos causar alegria. O desejo da expectação da glória que vai ser esse dia. Vai ser um dos acontecimentos mais gloriosos, né? Vai ser o arrebatamento da igreja. O servo prudente, o servo vigilante, ele age com responsabilidade para administrar o que Deus confiou a ele. Este servo, ele tem consciência que ele está lidando com coisas que não lhe pertencem e que em breve terá que prestar contas ao seu Senhor. Tanto o servo fiel como o servo infiel, todos comparecerão diante do Senhor. Todos nós prestaremos contas a Deus do que fizemos de bom ou do que fizemos de ruim. Tudo o que nós temos não é nosso. Nós não somos de nós mesmos, mas foi Deus que confiou a nós os dons, os talentos, a vocação, a igreja, o ministério. Esse departamento que você toma conta, ele não é seu. Esta igreja que você toma conta, ela não é sua. Os membros da igreja, eles não são de ninguém, eles pertencem a Cristo. Então, tudo isso que Ele colocou em nossas mãos, nós somos dispenseiros e devemos fazer o melhor, né? Porque nada é nosso, nada, nenhum dom, né? Nada que nós fazemos é nosso, foi Deus que nos deu o talento, né, para administrar tudo que Ele colocou em nossas mãos. E nós temos que fazer uma mordomia correta. Muitas pessoas preocupadas em fama e sucesso não falam a verdade do Evangelho, com medo de perder membros na igreja, né? E isso é se associar com as pessoas que estão bêbadas de pecado, né? Embriagadas no pecado. A nossa preocupação deve ser fazer a vontade do Pai e fazer a nossa mordomia com responsabilidade, sabendo que um dia nós vamos prestar conta ao Senhor desta obra. Nós não podemos começar a espancar os conservos. Às vezes alguém pode pensar, porque ele é grosso, trata as pessoas com grosseria. Não, esse espancamento aqui, ele também pode falar quando nós omitimos a verdade do Evangelho para as pessoas. Estamos vendo elas morrerem espiritualmente na nossa frente por falta de responsabilidade daquilo que foi entregue em nossas mãos. Nós não podemos nos unir ao pecado.
há uma vida dissoluta, né? A pessoa fica vivendo uma vida dissoluta, acreditando que não haverá rigor para nós só porque eu faço parte de uma igreja local. Haverá rigor para nós, sim. E nós precisamos nos preocupar com isso, estar vigilantes. Não sabemos o dia. Jesus, ele nos alerta aqui e também em Mateus, capítulo 25, versículo 13. Também em Marcos, capítulo 14, versículo 34, o 37 e o 38. Jesus vai nos alertar sobre a vigilância. Nós não podemos negligenciar uma das coisas que podem nos levar ao fracasso espiritual. Nós não podemos negligenciar a vigilância. A falta de vigilância e a oração. Se nós negligenciarmos esta parte, nós seremos pegos de surpresa. Se quando Jesus voltar, ele deve nos achar assim. Quando ele voltar, ele tem que nos encontrar assim, vigilantes, em oração, sóbrios, né? Exercendo a nossa mordomia com responsabilidade, vivendo em santidade. É desta forma que quando Jesus voltar, ele deve nos encontrar. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. É incerto. Não tem como prever a vinda de Jesus. Mas nós precisamos estar alerta. Eu li algo e eu achei muito interessante a respeito do tempo da vinda de Jesus e eu quero compartilhar com os irmãos. E eu acredito que muitos, né, já talvez tenham até ouvido contar esta fábula. Se nós vivermos, eu vou contar daqui a pouco para vocês. Se nós vivermos sem estar alerta, é o maior desastre espiritual das nossas vidas. Nós podemos ser arrebatados, como também irmos ao encontro de Cristo. Nós podemos fazer parte do arrebatamento, que é o desejo de todos nós, né? Fazermos parte do arrebatamento, mas também, se Jesus tardar em vir, nós podemos ir ao encontro dele, como muitos irmãos já foram para a eternidade ao encontro do Senhor. Então nós precisamos estar alerta. O Espírito que convida ao desastre é aquele que sopra, né, nos ouvidos de cada um de nós há muito tempo pela frente. Nós ouvimos as pessoas dizerem: amanhã eu vou melhorar a minha vida espiritual. Não, agora nós estamos entrando num novo ano. Quantas pessoas estão fazendo promessas para 2019, acreditando que há tempo ainda, há muito tempo, para melhorar a sua vida, a sua fidelidade, né? A sua responsabilidade como dispenseiro na casa do Senhor. Nós dizemos: hoje não, amanhã. Como se nós tivéssemos controle sobre o amanhã. Como se o amanhã não pertencesse a Deus. Só Ele conhece daqui um segundo das nossas vidas. E nós nos esquecemos que talvez o amanhã pode ser muito tarde. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 14. E há uma fábula que conta a história de 3 aprendizes de diabo, que eles estavam para vir à terra para completar a sua aprendizagem. E eles falavam, né, conversavam com Satanás, o chefe dos demônios, sobre seus planos para tentar arruinar os homens. E aí o primeiro disse para ele: direi a eles que não há Deus. Satanás disse: isso não enganará muitos, porque sabem que há um Deus. O segundo disse: então, direi aos homens que não há inferno. Satanás respondeu:
Não enganará ninguém assim? Os homens sabem até agora que existe o inferno para o pecado. Os homens já sabem disso. Então o terceiro, com mais ousadia, ele disse: direi a eles que não há pressa, ou há tempo para mudar. Satanás disse para ele: vai e arruína a milhares de homens. Hoje o nosso problema é nós acharmos que tem tempo, né? Nós não controlamos o amanhã. E muitos de nós estamos sendo enganados, acreditando que há tempo. A mais perigosa das ilusões é acreditar que sobra tempo. Às vezes nós conversamos com as pessoas e elas sempre dizem amanhã, amanhã, como se ela tivesse controle sobre o tempo. O dia mais perigoso na vida de um homem é quando ele aprende uma palavra como amanhã. Há coisas que não se pode adiar, porque ninguém sabe se viverá amanhã. Perdão, santidade, humildade, compromisso, responsabilidade com Deus é hoje, né? É urgente. Nós precisamos estar de prontidão para exercer a nossa mordomia com responsabilidade. Por mais simples que seja a nossa tarefa, talvez nós não temos um cargo lá, né, aos olhos das pessoas, muito grande, mas por mais simples que seja a tarefa, que foi confiada a nós, foi confiada a mim, foi confiada a você, o importante é que quando Jesus voltar, nós sejamos encontrados fiéis. Isso é o mais importante. No terceiro e último tópico, nós vamos falar vivendo com discernimento. Eu preciso viver discernindo as coisas que são corretas ou não, se foi realmente o Espírito Santo que falou ou não, se eu agir dessa forma eu estou agradando a Deus ou não. E eu preciso ter esse diálogo com o Espírito Santo em todo o decorrer da minha vida espiritual. Eu preciso ter essa intimidade com Ele para saber se as minhas atitudes estão agradando a Deus ou não, se eu estou entristecendo ao Espírito Santo com as minhas atitudes ou não, se eu estou exercendo com excelência a minha mordomia ou não, se eu estou exercendo com responsabilidade. Então, o cristão, ele precisa viver com discernimento. O que é discernir? Discernir é conhecer ou ver distintamente. É avaliar as coisas. É fazer a distinção entre duas ou mais coisas. Essa deve ser a nossa vida. Viver uma vida dissoluta é viver uma vida desregrada, achando que o Senhor vai demorar a voltar. Né? O mordomo pensou, ele vai demorar a voltar? Então vamos aproveitar a vida, porque quando estiver perto dele voltar, nós consertamos. Mas pode ser tarde demais. Né? Viver uma vida dissoluta é viver uma vida contrária aos bons costumes. Existem pessoas, infelizmente, que eles foram confiados tarefas e elas fazem descaso da onisciência de Deus, de que Deus tudo vê e Ele tudo sabe. Infelizmente, muitas pessoas já se acostumaram ao pecado e acham que podem escarnecer de Deus. Está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não entendem que Deus deixa as pessoas entregues a sentimentos perversos. Está em Romanos capítulo 1, 24, somente a parte A, porque aqui ele está falando a respeito de prostituição e homossexualismo. Elas vivem em pecado e continuam liderando igrejas, continuam pregando, continuam cantando, continuam ensinando tantas outras coisas. Na vinda de Jesus, estaremos seguindo a nossa vida normalmente. Negociaremos
viajaremos, compraremos, conquistaremos coisas, as pessoas continuarão se casando e tantas outras coisas, como foi nos dias de Noé, disse Jesus, na geração antediluviana. Tudo estava normal. Quando Jesus voltar, também as coisas estarão normais, né? Nós já estamos acostumados com rumores de guerras, nós já nos acostumamos com a violência, nós já nos acostumamos com todas essas coisas perversas que estão acontecendo e aí deixamos de vigiar. Nós precisamos estar sóbrios e vigilantes. O que nós não podemos é viver sem compromisso para não sermos surpreendidos com o juízo divino. Ponto 2. Uma vida santa. Nós precisamos viver em santidade, separados do pecado. É o que Deus requer de cada um de nós. Viver em santidade. Pois sem a santidade nós não veremos a Deus. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Para nós, o rigor será muito maior, porque nós temos mais luz e conhecimento em relação às coisas de Deus do que os judeus naquele tempo. Nós temos a palavra de Deus completa em 66 livros. Eles tinham apenas a Torá. Nós temos o Espírito Santo para nos conduzir. Eles tinham apenas os escritos dos profetas. Nós temos o Espírito Santo. Jesus disse que ele nos guiará em toda a verdade. Eles não tinham isso. Nós precisamos viver com discernimento, nos separar de tudo que fere a santidade de Deus, ser vigilantes para que nada nem ninguém nos engane, disse Jesus neste mesmo capítulo aos seus discípulos. Nós precisamos guardar o que nós temos para que ninguém tome a nossa coroa. Está lá nas cartas da Ásia. Nós não podemos continuar sendo a igreja do nada a ver, do não tem importância, não tem problema. Hoje os tempos mudaram. Hoje nós estamos vivendo esse tipo de igreja. E, infelizmente, líderes que estão trazendo isso para a noiva de Cristo. Nós não podemos ser uma igreja liberal e apóstata, mas precisamos viver uma vida em santidade. No terceiro ponto, administrando os bens, o que Deus confiou a nós. Jesus deu um norte a ser seguido para os discípulos e para nós. O exemplo do servo prudente e fiel. Nós devemos estar satisfeitos em obedecer ao nosso Senhor. Nós devemos ser bons despenseiros. Está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Paulo disse que os homens devem nos considerar como bons dispenseiros daquilo que Cristo colocou em nossas mãos. Está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. E esta passagem de Paulo que ele disse quebra a opinião que muitos têm, que ninguém tem nada a ver com ele, nem com a sua vida, com o que ele faz, que a opinião das pessoas não interessa. Somente temos o apreço das pessoas neste quesito da mordomia cristã se elas acreditarem que nós estamos tratando com seriedade o que Deus nos confiou. Nós seremos achados então fiéis e prudentes, assim como Jesus Cristo considerou os seus discípulos. E aí então nós receberemos o louvor de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, te ajudar na sua sala de aula, para que você tenha uma aula, né, maravilhosa. Nós sabemos que aqui são só subsídios, né, para que nós melhoremos a qualidade da nossa aula e nós levamos algo novo, né, para a nossa classe. E se você gostou deste comentário,
dá um curtir aqui na minha aula, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Isso faz com que o meu canal alcance mais pessoas. E eu quero mandar um abraço aqui para todos os irmãos que estão aqui no meu canal, que têm comentado na minha aula, e para os irmãos Eliezer Rogério, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, para o pastor Elci Alves, esposa da Igreja Aliança de Pote, Minas Gerais, para a nossa querida irmã Marisa Pereira dos Santos, de Araguatins, Tocantins, um abraço para todos os irmãos, para a nossa irmã Ruth Lima da Costa, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, para a nossa irmã Marinês Souza, de Belém, do Pará, nossa irmã Ana Dias, de Recife, Pernambuco, para a nossa irmã Marionete, de Águas Lindas, de Goiás, para a nossa querida irmã Sandra, um abraço para você, de Birité, Minas Gerais, filha da nossa querida irmã Juraci, também para o nosso irmão Gersino, de Recife, Pernambuco, nossa irmã Maria José, de Parente de Açu, lá no Pará, para nossa irmã Lígia Severina, de Igaraçu, também nossa irmã Lúcia Lima, do Laranjal do Jari, do Amapá. Um abraço para todos os irmãos aí. Para nossa irmã Gilmara, de Itaueira, Piauí. Nosso irmão Júlio César, da Igreja Pentecostal Nova Adoração. Lloyd Castro, de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Um abraço. Para nossa irmã Elisete Jesus, da Assembleia de Deus de Alagoinhas. O nosso irmão Valmir Gomes, do Brejão, da Caatinga, Campo Formoso, Bahia. Para a nossa irmã Sandra, de Curitiba. Para o nosso irmão Cícero, um abraço, vai um abraço para o irmão. Para o nosso irmão Diácono Beto, da Assembleia de Deus, do bairro Vale Verde, Capão Bonito, São Paulo. E para nosso irmã Valdineia, de Minas Gerais. Vai um abraço para todos os irmãos e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço para todos vocês.